Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos começar nossa videoaula falando um pouco sobre ortografia. A ortografia é uma parte importantíssima dentro da língua portuguesa e ela está relacionada com os textos de redação, com a nossa matéria de redação. Por isso nós vamos falar um pouco sobre algumas expressões e termos usados na hora de falar ortograficamente, como a questão do J e do G, do mas e do mais, do meio, da meia. E nessa aula nós vamos falar sobre linguagem verbal. Linguagem verbal tem a ver com a língua oral e com a língua escrita, com a linguagem oral e com a linguagem escrita, certo? Dentro desses dois termos, eu tenho a língua. A língua, ela determina como que nós vamos compreender e expressar. Dentro de uma língua, temos vários códigos para poder se comunicar, certo? Se eu falo com vocês, dentro da nossa língua portuguesa, eu falo com vocês, Ana é uma menina muito rica. Agora, vocês conseguem compreender o que eu estou falando, porque nós temos códigos que respeitem essa fala, essa frase, essa oração que eu estou dizendo para vocês. Agora, se eu digo, rica, menina, Ana, muito, vocês não vão compreender, são só palavras soltas. Então, a gente precisa desses códigos para compreender uma língua. E quando eu falo de linguagem oral, eu estou falando do quê? Alguém sabe me responder? Da linguagem falada, é a fala. E essa fala, a gente tem que levar em consideração, no primeiro momento, a linguagem materna. Quando eu falo linguagem materna, ou linguagem nativa, ou primeira língua, eu estou falando da linguagem oral que nós aprendemos quando nós ainda somos crianças, ainda somos bebês. Como que a gente aprende a falar? A gente ouve os nossos pais, os nossos avós, o meio que nós vivemos ali, falando, e a gente começa a repetir algumas palavras até conseguir formar algumas frases, certo? Então, essa linguagem oral tem a ver com essa questão da fala, como que eu me expresso a partir da fala. E ela é mais livre, ela é mais abrangente, é mais natural, porque ela permite que você use alguns elementos como as expressões, os gestos, a entonação de voz. Se eu falo com vocês, vai já para dentro. Vocês estão compreendendo que eu estou dizendo que eu estou bravo, eu fiz o gesto de apontar, como se eu estivesse apontando para casa, que eu estou mandando vocês irem. Eu fiz uma expressão franzindo a minha testa. Então a fala permite esses elementos de gestos, de entonação de voz, de emoções. Entre o locutor, que é aquele que fala, e o interlocutor, que é aquele que recebe a mensagem, ele consegue compreender através da fala. Então o interlocutor está perto do locutor na linguagem oral. Ele consegue compreender, tirar dúvidas. Há uma maior compreensão e uma interpretação textual se você está na linguagem oral, se você está falando. E essa linguagem ela tem muito a ver com o dia a dia, com o cotidiano, e daí dessa linguagem oral surgem as gírias, as expressões comuns do dia a dia, como e aí, qual é, como vai, beleza. Então são expressões permitidas na linguagem oral. E ela é dividida também em linguagem formal e informal. A informal seria chamada de coloquial também. É essa linguagem onde o falante ele não está preocupado com a norma culta. Ele fala da forma que ele acha conveniente, de acordo com o interlocutor que está ouvindo. Então eu posso falar gírias, eu posso falar, vocês perceberam na minha fala que eu falei né no final? Na hora de escrever eu não vou escrever né no final das minhas falas. É uma expressão muito usada aqui em Minas, a gente colocar né no final das frases. Então a linguagem oral ela permite essa abertura da língua. Então o que acontece? E tem a linguagem também formal. Essa linguagem formal oral é aquela que você usa no seu trabalho, na escola. Então são as formas
que você vai falar, as expressões que você vai usar, se preocupando um pouco como que essas mensagens estão sendo transmitidas. E aí eu tenho também a linguagem escrita, que é distinta da linguagem oral. A linguagem escrita, ela é formal, ela precisa da norma culta padrão. Por quê? Porque o interlocutor não vai estar perto em um texto, em uma notícia de jornal, em uma revista, em um texto de redação, em um conto. O interlocutor ele não vai estar presente. Então, se não estiver claro o texto, ele não vai compreender. Ele vai fazer uma má interpretação do que foi escrito. Então, a linguagem escrita ela é mais objetiva, ela é mais clara. Ela usa a norma padrão e ela, diferentemente da linguagem falada, da linguagem oral que nós aprendemos falando, essa você precisa estudar para você aprender. A linguagem escrita a gente estuda, por isso que nós vamos para a escola, por isso que nós estudamos gramática, a gente aprende o que é verbo, o que é pronome, o que é artigo, para a gente conseguir compreender melhor a escrita. Então, essa é a distinção, enquanto uma é mais natural, a outra é mais objetiva, né? A linguagem oral ela é direta, né? Eu sou locutor e interlocutor, então a gente consegue transmitir, a gente consegue construir diálogos e uma boa compreensão do que eu estou querendo passar para vocês. Agora, a linguagem escrita, se ela não está seguindo essa norma, se ela não respeita esse padrão, o interlocutor nem sempre ele vai compreender, ele pode fazer uma má compreensão de interpretação da mensagem que você está querendo transmitir e ficar confuso, né? Quantas vezes a gente escreve alguma coisa que a pessoa não consegue interpretar, até mesmo numa prova, quando o texto não é bem compreendido pelo leitor, ele vai tirar conclusões erradas. Então é preciso seguir essa norma padrão para poder lidar com a linguagem escrita. Tem a linguagem informal também dentro dessa linguagem escrita, que é aquela linguagem que você escreve no WhatsApp, que você escreve quando você vai redigir um diário. Então ela existe também na linguagem escrita, mas ela também tem que ser apesar dela ser informal, ela tem que ser bem compreendida. E há uma distinção também entre a fala e a escrita. Uma coisa que é certo, quando nós falamos desses dois termos, linguagem oral e linguagem escrita, é que não falamos da mesma forma que escrevemos. Por isso que é complicado quando dizemos que a pessoa está falando errado. A gente pode falar, esse texto está errado, essa escrita está mal compreendida. Em algumas regiões, as pessoas trocam o O pelo I na hora de falar. O I pelo E na hora de falar. Por exemplo, ele foi à escola. Tá vendo que soa para quem está ouvindo, para o interlocutor, que eu falei com I no final? Ele, E-L-I. Na hora de escrever, quando eu for usar a linguagem escrita, eu não vou escrever ele, esse pronome com I no final. Eu vou escrever ele, com E no final. Então, tem essa abertura na hora de falar. Algumas pessoas trocam o O pelo U. Mosquito é a forma que nós escrevemos, né? Mas na hora de falar, a gente fala mosquito. A gente tem o costume de falar rato com U no final, no lugar de rato. E em alguns lugares também, nós costumamos fazer fazemos a supressão suprimimos o R aí. Igual ele ia falar com aquela menina. Então, ele ia falar. Na hora de escrever, o R tem que aparecer, falar, no final. Certo? E alguns verbos também conjugados no passado, isso acontece na hora de falar. Na hora de escrever, ela chegou tarde em casa. Ou seja, o verbo aí está no passado. Eu falei, ela chegou em casa. Vocês conseguem compreender.
Agora, na hora de escrever, eu preciso respeitar esse verbo conjugado no passado. Ela chegou em casa à tarde, com o U no final. A fala permite eu comer algumas letras, né? Igual acontece em muitas regiões, o regionalismo que nós já estudamos. Então, essa é a diferença entre linguagem oral e linguagem escrita. A linguagem escrita ela é mais livre, ela é mais aberta, o interlocutor geralmente está perto do seu locutor, ali você consegue construir diálogos, você tem elementos de expressões, de entonação de voz, de expressões faciais. E a escrita não, a escrita ela é indireta, então você não está diretamente envolvido com o seu interlocutor. Então a escrita precisa ser clara, objetiva, para não ter esses erros de comunicações. Então, para fixar melhor esse conteúdo que nós estamos vendo nessa videoaula, vocês vão fazer os exercícios da página 92 e 93, que aborda essas questões de linguagem oral e linguagem escrita. Como que nós falamos nessa questão de trocar alguns fonemas na hora de falar, mas e na hora de escrever? A gente segue essa expressão de trocar, de comer algumas letras? Não. Certo? O que acontece? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a questão do fonema e da escrita. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do H, né? O H, ele foneticamente, ele não aparece na nossa língua. Mas, na hora de escrever, nós escrevemos o H. Então, nem toda palavra vai ter o mesmo número de fonemas e de letras. Quando nós falamos homem, o H não aparece na nossa fala, mas aparece na escrita, né? O H está ali. Mas isso é para a próxima aula de fonema. E eu espero que vocês façam o exercício, nós vamos corrigir. Até mais.